Santidade é uma palavra muito importante que nos faz refletir e tem que fazer mesmo, porque há formas muito diferentes de se compreender a santidade. E, aliás, são formas absolutamente distoantes entre si. Na verdade, a santidade tem sido uma verdadeira sina na história do cristianismo e tem gerado pessoas insuportáveis quando essa compreensão é equivocada. E afinal de contas, você sabe o que é santidade? Assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e quero dar as boas-vindas a você que está no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Santidade tem gerado uma série de paranoias em muitas pessoas e não é de agora. Isso tem acontecido historicamente, principalmente quando essa santidade é marcada por dualismos. Você sabe o que é dualismo, já teve vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Dualismos é aquela consequência do pensamento grego platônico que divide a realidade em esferas, espiritual do temporal, imaterial do material, alma do corpo e assim por diante. Essa compreensão, na verdade, muitas vezes se afasta daquela que foi proposta por Jesus. E a santidade religiosa é bem diferente da santidade que Jesus nos propôs. Na época de Jesus, por exemplo, já tinha várias pessoas que viviam essa suposta santidade. Eram pessoas separadas, pessoas que não se misturavam com os considerados pecadores. Aliás, as outras pessoas eram consideradas pecadores e pecadores por esses que se consideravam santos. E cá entre nós, aqueles e aquelas que são tidos como pecadores são classificados dessa maneira por causa dos rótulos que os que se consideram santos colocam sobre eles e sobre elas. E muitas vezes isso tem a ver com questões morais apenas, tem a ver com modos de comportamento apenas. Na época de Jesus estava cheio dessas pessoas e essas pessoas foram as principais problemáticas de Jesus. Jesus não teve problemáticas, por exemplo, com prostitutas, com cobradores de impostos. Jesus não teve problemáticas com pessoas de outras religiões, como centurião romano, a mulher samaritana, a mulher sírio-fenícia e várias outras pessoas desse nível que eram consideradas de níveis inferiores pelos santos da época de Jesus. Eram pessoas que se vestiam de modo imponente, falavam de modo imponente, tinham um linguajar específico, sabiam tudo sobre a cerimônia religiosa de seu tempo, eram hábeis naquelas cerimônias, mas estavam em contradição com a vida proposta por Jesus. Os santos, segundo a religiosidade, eram pessoas que sabiam tudo sobre o amor, mas incapazes de amar uma pessoa. Pessoas que sabiam tudo sobre o perdão, mas não perdoavam ninguém. Pessoas que sabiam tudo sobre a misericórdia, mas eram intolerantes e não tinham pena de ninguém. Esses eram os santos da época de Jesus. E essa santidade religiosa ainda tem sido produzida por muitos. E as pessoas que produzem uma santidade religiosa são aquelas que se aproximam mais da igreja do que da vida, que se aproximam apenas dos que lhes são semelhantes e se separam dos considerados diferentes, mesmo que esses sejam amigos de infância, familiares, amigos de trabalho ou vizinhos que sejam. Essas pessoas que produzem uma santidade religiosa são pessoas que se distanciam dos seres humanos e da vida porque os consideram pecadores. E quando uma pessoa considera os outros pecadores, essa pessoa é profundamente arrogante, porque se considera santo, em detrimento de quem ela considera como pecador, como pecadora, conforme aqueles religiosos fizeram na época de Jesus. A santidade clássica da religião
tem sido definida como a separação do mundo, o distanciamento do mundo, da sociedade, das suas causas, o distanciamento das pessoas que não são consideradas santas, que não são cristãs, ou que são cristãs de outras igrejas, ou que são de outras religiões. Os santos, segundo a religião, se distanciam dessas pessoas, se distanciam da vida real, da vida concreta, e mal sabem eles que se distanciam do próprio Jesus, porque a santidade proposta por Jesus é bem diferente dessa santidade carregada de moralismos, carregada de preconceitos, carregada de um conceito de superioridade em relação aos que destoam dessa visão de vida religiosa e de vida santa. A santidade proposta pela religiosidade, pela maioria das igrejas, por muitas lideranças cristãs, embora não todas, evidentemente, mas é uma santidade de separação, de distanciamento, de presunção. É uma santidade que é caracterizada pela exterioridade, pelo que é visível, pelo que é exterior, seja pelas roupas que se veste, pela linguagem que se fala, pelos jargões que se usa, pelos lugares que frequenta e pelas listas do que pode e do que não pode ser feito. Enquanto que a santidade de Jesus, ela é íntima, ela começa lá dentro, lá do interior, porque o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai, porque sai lá de dentro, sai do coração que crer em Jesus flui rios de águas vivas e que vai sendo um rio que vai envolvendo toda a existência e não apenas uma parte dela, porque a santidade religiosa é capaz de produzir pessoas que são admiráveis na igreja e detestáveis fora dela. E, aliás, algumas não são admiráveis nem na igreja. A santidade religiosa é aquela que cria aparências, que cria pessoas admiráveis em público, mas detestáveis no particular. E isso nada tem a ver com a santidade proposta por Jesus. A santidade da religião é uma santidade de hipocrisia, que nos faz ser pessoas que nós não somos de verdade. E a santidade de Jesus é aquela que nos convida a ser quem nós somos de fato, quem nós somos de verdade. É a santidade que nos chama à autenticidade, de sermos quem nós somos, com consciência de que nós somos limitados, imperfeitos, pecadores, assim como o outro também o é. E é uma santidade que nos convida a querer sermos pessoas melhores a cada dia. A santidade da religião chama as pessoas a uma vida de templo, a uma vida de espiritualidade desencarnada com a vida real, enquanto que a santidade de Jesus nos chama à humanidade, nos chama a sermos quem nós somos e a tentarmos melhorar cada dia mais, tendo como ponto de partida a pessoa humana de Jesus. Jesus nos ensinou uma separação para o mundo, para o serviço, para o acolhimento, para considerarmos o outro, a outra pessoa, irmãos e irmãs, para não classificarmos o outro como pecadores, assim como a parábola que ele propôs do religioso que louvava a Deus pela sua vida, e nada mais hipócrita do que louvar a Deus pela sua própria vida, pelo que faz, por quem é, enquanto que a santidade proposta por Jesus é aquela que nos ensina a bater no peito e a nos vermos como pecadores antes de vermos os outros e a confiarmos na graça e na misericórdia de Deus que nos restaura, que nos renova, que nos convida a sermos seres humanos novos e que busca melhorar a cada dia a sua existência. A santidade de Jesus não é medida pela exterioridade, mas é medida por um estilo de vida. E, aliás, só nós podemos medir o nosso próprio estilo de vida. E não somos convidados a medir o estilo de vida do outro,
não somos convidados a tentar ter uma noção de quão santo é a outra pessoa, porque esse é um convite pessoal, é um convite que cabe a nós, e através disso possamos ajudar as pessoas a querer ser pessoas melhores a cada dia, e que possamos acolher as pessoas nas suas necessidades, porque aquelas que são consideradas pecadoras em nada se diferem de nós, que só não estamos numa situação pior do que hoje por causa da graça de Jesus que nos alcançou. E esse mérito não está em nós, não está na nossa santidade, mas está na graça de Jesus que é revelada a todos e todas. A santidade de Jesus é um convite à humanização. É um convite à separação para o serviço, para o encontro do próximo e das suas mazelas. Jesus não se distanciou da vida concreta, não se distanciou da vida real. Jesus se aproximou da vida real e a abraçou sem ar de superioridade, mesmo sendo ele Jesus de Nazaré. A Bíblia nos diz que o homem carnal discerne bem apenas as coisas carnais, discerne bem apenas a carnalidade, a moralidade e a moralidade dos outros, porque se torna um vigilante da sexualidade, da intimidade, da moralidade das outras pessoas e não vê a sua própria existência e a sua própria vida. O homem carnal só discerne o que é carnal, e aquele que é santo, segundo a religiosidade, é o diferente, que não se aproxima dos outros, que pune aquele que é considerado pecador, que se afasta daqueles que são considerados inferiores. E o santo, segundo a ótica de Jesus, é aquele que acolhe, porque o homem, a mulher espiritual, discerne todas as coisas, discerne a si próprio, discerne que só é santo, só é santa por causa da graça de Jesus, discerne que para cair basta um tropeção e por isso precisa vigiar e precisa mais do que uma vigilância religiosa, precisa aprofundar a sua relação com o amor e com a graça de Jesus, que é a única causa de não cairmos. E se cairmos, é a causa que nos colocará de pé novamente, é a causa que nos dará esperança de um amanhã melhor do que o hoje, é a causa que nos dará a certeza de que Deus é conosco, independente de quem sejamos nós, e que Ele está nos convidando a uma vida de perdão, de acolhimento, de amor incondicional e de melhorarmos como seres humanos e cristãos a cada dia. A santidade de Jesus é um convite à autenticidade, a uma vida real, a uma vida verdadeira, não só em público, mas em particular e no íntimo. É a vida que eu levo na igreja, no trabalho, em casa, na família, com as pessoas que me conhecem, com quem não me conhece. É uma vida de verdade, porque não é dualista, porque não tem um personagem na igreja, um personagem em casa, um personagem no trabalho, mas é uma vida de integralidade e de integridade. É uma vida que me convida a ser quem eu sou em todos os lugares e ambientes onde eu convivo. A santidade de Jesus é um convite à humanização de mim mesmo e das relações com as outras pessoas. E é um convite à humildade, de saber que eu não sou melhor do que os outros, mas dependo da graça de Deus, assim como todos os seres humanos também dependem. Que sejamos santos e santas, não segundo a ótica da religiosidade que nos coloca nos claustros, que nos coloca no afastamento, que transforma as igrejas em guetos, mas que sejamos santos e santas segundo a ótica de Jesus, que acolhe o pecador, que perdoa o pecador, que se vê como pecador e não como superior e que enxerga a vida como verdadeiro templo onde Deus opera, a vida como um todo. E que Deus nos ajude e nos abençoe nessa missão e nessa tarefa. E eu também lhe convido
a curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo para ajudar outras pessoas também. E, claro, se torne membro desse canal. Você ajuda o nosso trabalho teológico por apenas R$ 7,99 por mês e ainda tem acesso a benefícios exclusivos. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo desse canal.